E essa semana já vai ser a quarta semana, quinta semana, terceira semana, que eu nem mais sei, que eu já tenho calado a voz do Espírito Santo para muitas coisas. Já vai fazer 5 semanas que eu não consigo devotar o meu tempo com excelência ao Senhor. Já vai fazer 5 semanas que eu oro todos os dias pedindo desculpa para Deus sobre isso que está acontecendo diariamente, essa falta de devoção e compromisso com o Senhor. E por que eu tô falando isso pra vocês? Por que eu tô falando uma coisa que eu tenho deixado de fazer com o Senhor? Por que eu tô falando um fracasso na minha vida espiritual? Ou apenas o fracasso em falar com o meu melhor amigo, em falar com aquele que tudo criou? Porque eu gosto de mostrar pra vocês que tudo que eu passo na minha vida com Deus, a vida com Deus, ela não é algo assim, e na verdade não pode ser algo assim. A vida com Deus, ela é algo que sobe, desce, continua, ela é algo que não tem uma regra, não é uma soma matemática. A vida com Deus é algo que, se a gente não tivesse uma natureza pecaminosa, se a gente não fosse tão ruim, ela seria uma vida de plena mansidão, paz e verdade e amor, e não teria nada que nos atrapalhasse. Mas a gente é o problema. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Mesmo eu conhecendo, mesmo eu vendo a luz, mesmo eu entendendo um pouco mais sobre aquele que criou o prédio mais alto do mundo, sobre aquele que criou ou permitiu, ou aquele que criou os animais, aquele que criou tudo que há nesse mundo, mesmo ele falando comigo, o absoluto Deus, eu ainda assim viro a face para ele muitas das vezes. E isso, na verdade, é algo que não só me dói, como deveria te doer. Saber que se você sente que um dia você calou a voz do Espírito Santo, ou se você já tem 20 anos e você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, cara, isso não pode ser algo que é normal. Isso não pode ser algo que você não dá atenção. Cara, se Deus, aquele que criou tudo, a gente fala isso e a gente não entende, aquele que criou tudo, aquele que permitiu que tudo existisse, dá o livre acesso a você falar com ele, a você sentir ele, a você ser ministrado com ele, viver uma vida com ele, e você não tem feito isso, cara, não tem algo normal nisso, não tem algo que a gente deveria achar que a gente deveria seguir nossa vida depois disso. E é isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Por que que eu acho importante falar isso com vocês? Porque eu tenho falhado, eu tenho pedido desculpas vazias, eu não tenho me arrependido verdadeiramente e eu não tenho tido força de vontade o suficiente para viver uma santa rotina com o Senhor, onde eu não precisaria estar gravando esse vídeo que é desconfortável. E eu acho muito importante falar isso com vocês, porque a vida com Jesus, a vida com o Senhor é uma opção, é uma decisão. É que nem aquele vídeo que eu gravei, propósito ou prazer? Prazer ou propósito? Né? A gente escolhe isso é uma decisão. E é muito louco você pensar que alguém pode escolher o prazer, alguém pode escolher viver uma vida sem o Senhor, porque a gente tem o absoluto do nosso lado, eu sinto Deus, eu falo com Deus, eu ouço Deus, e muitas vezes eu calo a voz de Deus para minha vida. E, cara, isso não pode ser normal. Eu não posso pedir desculpa para Deus todos os dias sem querer mudar. Eu não posso, ao ajoelhar e estar cansado, cochilar no meio de uma oração, porque isso é falta de temor. E o Senhor tem falado comigo, cara, para de pedir desculpas vazias, para de estar errando comigo e estar acostumado a errar comigo. Eu não sou qualquer um. Né? E quantas vezes a gente não quer vacilar com o nosso chefe, vacilar com o nosso trabalho, vacilar com o nosso professor de faculdade, que a gente gosta de ter uma boa nota, e a gente vacila com o Senhor todo santo dia, que nem eu tô vacilando por tanto tempo. Né? E não quer dizer que eu não tenho sido ministrado por Deus. Pela graça de Deus eu tenho sido. Mas quantas das vezes eu tenho calado a voz de Deus por conta de preguiça, por conta de canseira, por conta de falta de temor. Eu gostaria de falar com você, cara, volte, se prostre, volte ao primeiro amor. Se você não conhece a Deus, cara, busque, busque como nunca antes. Porque, que nem eu falei pra você, é maluco, mas Deus, ele fala comigo. Deus, ele ministra no meu coração. Deus me ouve, eu tenho certeza disso. E o que a gente tem que fazer é ter humildade e falar, Senhor, me perdoe por estar acontecendo isso. Eu quero mais temor, eu quero mais amor, eu quero mais fidelidade. Me ajuda a te amar mais. Né? E é basicamente o que eu tenho feito. Um ponto que eu tinha colocado para falar com vocês é que a melhor coisa do mundo é saber que Ele nos espera. É saber que se você tem calado a voz de Deus, ou se você nunca ouviu, ou se você fez a pior coisa do mundo, mas ainda está vivo, ainda tem o privilégio de estar respirando, Ele te espera. Essa espera não vai ser para sempre. Jesus vai voltar e cada vez mais tem se cumprido, mas Ele te espera para viver um relacionamento com Ele, Ele te espera para te dar o perdão que você precisa, Ele te espera para falar com você. Né? E isso, cara, é coisa que me conforta no coração, sabe? É uma coisa que me dá ânimo de viver, saber que mesmo eu tendo tirado Deus de tantas coisas na minha vida, Ele nos espera, né? Então, esse é um vídeo curto, é um vídeo de desabafo, mas que mostra muito o que a gente precisa de mais ter, que é temor ao Senhor, que é a verdadeira verdade sobre nossas palavras, o verdadeiro significado sobre aquilo que a gente fala do Senhor. Eu tenho pensado muito sobre louvor relacionado a isso, porque é a hora que a gente mais mente, é a hora que os cristãos mais mentem são no louvor. Quantas vezes a gente louva ou fala palavras louvores que a gente não está sentindo a Deus? Quantas vezes a gente fala tanta coisa que a gente, na verdade, não vem do nosso coração, né? Então é isso que Deus tem falado comigo. Hoje eu tive uma conversa bem séria com Deus.
É muito louco falar isso novamente, mas eu tive uma conversa com Deus, que criou tudo e todos, e ele tem falado muito comigo sobre isso, e eu tenho visto, na verdade, a misericórdia dele, e ele tá permitindo com que eu veja o quanto ruim eu tô sendo e o quanto ele tá dando tempo para mim correr para ele de volta. Né? E não quer dizer que nem eu falei para vocês, que eu não fui ministrado pelo Espírito Santo, não quer dizer que os vídeos que eu gravei foram uma farsa, Deus falou muito comigo, só que poderia ter falado muito mais e o erro é meu, a falta de temor é minha, e que isso não seja só sobre minha vida, mas que essa melhora contínua, essa proximidade com o Senhor seja sobre a sua vida também. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida sem desculpas vazias, eu declaro uma vida de arrependimento verdadeiro, uma vida de prostração àquele que tudo criou e àquele que te ama e te espera. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Amém.